Olá, vocês que nos acompanham aqui no Nota de Rodapé. A gente vai vir aqui para mais um Nota News, que é o programa que acontece quando dá, e é isso, porque a vida na pandemia anda muito maluca. Mas eu tenho aqui o prazer de ter os meus queridos amigos historiadores super competentes, que é o Roger Camacho e o Samuel Ferreira, para a gente comentar um pouco tanto a situação do Peru quanto às eleições municipais do último domingo. Roger, muito obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço, Jonathan. E agradeço também ao Samuel por estar aqui com vocês, né? Uma saudade imensa de ter um contato físico, mas virtual também vale. O virtual que tá valendo. Samuel, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Ô, valeu, é um prazer estar aqui. Enfim, o Roger, que eu não tinha contato há muito tempo. Oh. E, enfim, bem legal também estar com vocês. Bom, a gente, acho que o assunto que acho que mais nos interessa é a eleição, mas é importante acho que a gente falar um pouco do que está acontecendo no Peru, que foi um pouco abafado, né, a notícia por conta até mesmo dos pleitos municipais que a gente estava passando aqui, mas a gente está se encaminhando no Peru para o terceiro presidente no período de uma semana. O Manuel Merino, ele anunciou a renúncia nesse último domingo, depois de só 5 dias depois de tomar posse. E, enfim, e agora o Congresso peruano vai escolher um outro presidente. Eu acho que para a gente falar um pouco disso, vamos tentar entender o que diabo está acontecendo no Peru. Porque é muito complicado e a gente. Normalmente o que chegam mais são notícias de país imperialista, né? Então é bom a gente saber o que está acontecendo nos nossos vizinhos. Roger, dá um resumo aí, vou pedir para o Samuel comentar também o que está acontecendo no Peru. Nossa, o Peru, como eu falei aqui nos bastidores, é uma confusão, né? As regras eleitorais, parlamentares, todo o sistema político ali, para mim, assim, é confuso, né? Porque, se eu não me engano, há uma regra lá que o presidente pode dissolver o Congresso. Eu não me lembro qual que é a situação, que o Fujimori fez isso, e eu lembro que o Vizcarra tentou isso também, mas acabou que ele não teve êxito. Mas, enfim, quando que tudo isso começou, né? Foi na eleição do Pedro Paulo Kuczynski, né? Foi em 2016, se eu não me engano, o ano. E ele era um candidato ali, vamos dizer assim, eu vou fazer umas comparações meio toscas aqui, mas ele era tipo, vamos dizer assim, o centro-direita, aquele carinha meio modernete, que era contra os radicalismos, que chegava falando que combatia o radicalismo de um lado e do outro. A gente sabe muito bem quem diz isso, né? Eu gosto de comparação rasa. Eu já diria que é um tucano peruano. Isso, né? Tem um senhorzinho aí que está dizendo isso aí no pós-eleitoral. Mas aí ele venceu a Keiko Fujimori, né, no segundo turno, e logo ele entrou em alguns escândalos de corrupção e um ano depois ele renuncia. Né? E aí entra o Vizcarra, né, que é o presidente que durou até agora. E aí, um parênteses que é interessante, que eu fui ao Peru em 2018 e eu passei por Lima. E eu, como turista lesado que eu fui, estava lá tirando foto do Congresso e tinha um pessoal fazendo uma marcha, fazendo alguma coisa, e de repente começou o choque a vir, começou a voar gás, e eu com as sacolinhas de compra, com tudo, comecei a correr junto, né? Tipo, entrei no protesto de gaiato, eu não sabia nem que lado que era o protesto, se era de coxinha, se era da esquerda, só vi que tinha gente correndo. Era fujimorista, você estava lá no processo fujimorista. Era. Sei Você lá tava o que no evento era. fujimorista. Eu só sei que depois do gás eu não queria saber quem tava ali, eu só queria me salvar. Aí eu lembro que eu ainda tentei entrar numa loja, a mulher falou, não entra aqui que o gás vai entrar. Aí eu corri, e no final acabei indo ali pro lado da Praça Central, onde está o Palácio do Governo. Mas assim, eu lembro que a situação já era complicada, você andava em Lima, e aí é interessante lembrar de um negócio, o Peru, assim como qualquer país da América do Sul, ele é muito diverso, né? Assim como a gente também fala da Bolívia, lembra só daquele povo campesino, o Peru ele é muito diverso. Então assim, você tem, por exemplo, Lima, é uma cidade que ela é muito, 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 assim, tipo, pró-hispânica na sua cultura. Ela se vê como avessa, né, aos andinos. Então, por exemplo, você entra na Catedral de Lima, já está o túmulo do Pizarro ali na entrada, um túmulo gigantesco, né? E, tipo, você entra, você olha assim, tem um leão em cima, você fala, nossa, o Pizarro está aqui. Quando você vai para Cusco, aí você tem o túmulo, né, das lideranças incas. Então, assim, é muito antagonismo, assim. Mas essas disputas étnicas, vamos dizer assim, também se dão no jogo político. Então você tem partidos mais assim voltados aos trabalhadores do campo, aos pescadores, assim também como tem grupos religiosos que se entranharam nesses setores. Então a gente tem um Congresso peruano conservador,
não só no sentido de uma direita neoliberal, mas também até de costumes, né? Eu fui pesquisar a composição do Congresso e, se eu não me engano, os progressistas são ínfimos, que tem o Partido Morado, que é um partido roxo, né? Que ele tem ali uns grupinhos, assim, tipo, tem feministas, tem LGBT, assim, tudo mais, mas, assim, em grande maioria você tem os fujimoristas, você tem o pessoal do Viscarra, que é os modernetes, vamos dizer assim, você tem o pessoal da pesca cristã, né? Enfim, eu não vejo muita esperança, porque, né, o Viscarra renunciou agora, depois... Renunciou não, sofreu um impeachment, né? Estou confundindo aqui os... Quem renunciou foi o Manuel Merino. Isso, O Vizcarra, ele sofreu um impeachment, né? Inclusive, não é visto com bons olhos por uma parcela da população ali no Peru. E no meio dessa impopularidade, no meio de toda essa confusão, e os protestos escalando, morreram 2 jovens, né? E isso é pesadíssimo, né? 100 pessoas feridas, gás para todo lado, né? Aquilo que eu passei em 2018 não era nada, agora foi sangue frio mesmo. E aí o gabinete dele renuncia e ele sai. Então, assim, agora o Congresso vai escolher o presidente. Mas quem seria esse presidente num Congresso tão conservador? Né? Então, o Roger, eu tava vendo, na verdade, né? Até eu ia aqui na imprensa peruana, eles escolheram, na verdade, um novo presidente. Salvo engano, acho que é do Partido Morado, o Francisco Sagasti. E aí, enfim, esses caras foram eleitos, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava dando uma olhada no Peru, porque o que é surreal nesse impeachment do Vizcarra? É o fato de que ele sofreu um impeachment por uma investigação que estava em andamento. Não é que tinha concluído. Nem concluído. Então, ele foi acusado de receber propina para 2 obras lá, um hospital e uma obra de irrigação. E isso foi assim, um cara falou, olha, ele recebeu propina. E aí, a partir disso, salvo engano, foi no mesmo dia, o Congresso chegou e impeachmentou o cara. Agora, por que... E aí, algumas análises, o que elas colocam, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Primeiro, que os fujimoristas, né, e essa galera mais reaça do parlamento lá, do Congresso de lá, queria eleger membros do tribunal. Por quê? Para poder flexibilizar a legislação ambiental, para poder ter uma maioria num futuro Fujimori, que está presa, né? E também com a questão da reforma universitária, que está pegando bastante lá, né? Então você tem universidades privadas lá, que não necessariamente atendem os padrões de qualidade, e o pessoal quer que essas universidades funcionem. E essas universidades financiam e têm ex-alunos no parlamento, né? Então, esses aspectos... E aí, o que esses caras fizeram? Eles se uniram para... colocar, substituir, né, os membros do tribunal. E aí, num tempo recorde, eles tentaram fazer uma manobra para fazer isso num tempo recorde. O então presidente se opôs a isso, né? E aí você estava falando lá sobre as possibilidades de dissolver o Congresso. Uma delas era o seguinte: ele falou, olha, eu vou fazer uma questão de confiança, né? Que é uma tradução bem, né, pé da letra, questão de confiança. E aí, mas qual que era a questão? Ele se opôs a esse procedimento, e se o Congresso negasse, ele teria o poder de dissolvê-lo, e a partir disso chamar novas eleições. Né? E aí essa galera fica boladona, como se diz por aí, para falar, né? E aí a partir dessa denúncia, que talvez venha muito convenientemente, agora os caras vão lá e derrubam o Vizcarra. E aí assume o Merino. E uma das coisas muito impressionantes, quer dizer, então a população fica possessa, 75% da população contrária à presença do Merino. A população sai na rua e aí, como você descreveu, tem a repressão brutal. E aí, a partir disso, o governo não tem mais condições. E a questão para o Merino virou lá, que agora ele está sendo, por uma das principais autoridades judiciárias de lá, ele vai responder por homicídio culposo
pela morte dos 2 jovens lá. Ele, o primeiro-ministro, enfim, toda essa galera que estava na cúpula vai responder por isso. Pelo menos é o que eu vi hoje na imprensa peruana à tarde. Uhum. O que me parece muito é que existe uma coisa no Congresso peruano de uma certa forma, não superar as 2 derrotas da Keiko Fujimori, que é a filha, né, do Fujimori. Ela que foi candidata em 2011 e 2016, ela lidera um grupo que se chama Força Popular, que acho que é o principal grupo que alega um legado, né, do Fujimori. E, de certa forma, a garantia de um congresso mais conservador luta ainda contra o próprio processo democrático que não a levou para sentar na presidência. Então, o que me parece que não é um processo que começa agora. Eu acho que eu vejo isso, pelo menos desde 2011, se arrastando, uma luta que é contra a vontade das urnas mesmo. Então, por exemplo, no Peru você tem movimentos que contestam mesmo a legitimidade das eleições, alegando que a Keiko Fujimori ganhou, por exemplo, a eleição de 2016, que foi bem complicada. Que me traz uma certa semelhança do caso da eleição de 2014 no Brasil. Sim. De não se aceitar o resultado e tentar mudá-lo por outras vias. Só que isso, acho que no Peru, está sendo arrastado por uma crise institucional que a gente não via desde a crise constitucional de 92, quando o Fujimori ele sim, diluiu o Congresso. Enfim, e colocou, de fato, uma ditadura, que foi até 2000. Então, é um processo muito complicado, que eu confesso que eu tenho dificuldades de ter leitura e entender o que cada ator político ali está querendo. Porque do Congresso parece que a gente pode esperar pior, inclusive um representante do Fujimorismo. Uhum. Não, sem dúvida. Os protestos de agora, eles são os maiores desde 2000, que é quando o Fujimori se demite por fax. E ele vai por exílio, né, para o Japão, né? Vai. E aí é interessante pensar também, assim, fazendo comparações, que antes aqui do Pedro Paulo Kuczynski era a esquerda que estava no poder no Peru, né? Antes ainda, nós tem o APRA, né? Que era o partido da centro-esquerda, que até tinha o Alejandro Toledo, que cometeu suicídio depois também de acusações muito esquisitas. Inclusive tem uma pesquisadora lá da URGS que estuda o APRA. O nome dela é Maria Valdívia. Ela estuda esse partido. E ela mesma postava direto falando sobre acusações infundadas, que o Toledo... Claro, eu concordo com ela. Não tinha também como acusá-lo sem... Assim, que nem fazem aqui no Brasil, fizeram com a Dilma, e depois acusa e vai, enfim. Uhum. E aí depois vem o Ollantão Mala, que não era do APRA, mas era mais à esquerda ainda, né? Só que ele termina o mandato e a centro-direita ganha no pleito, né, como você falou, e a Keiko ali, né, tentando de todo jeito puxar no tapete. É muito bizarro como no Peru tantos grupos ainda alegam, tentam trazer para si um legado do governo do Fujimori, né? É uma figura que foi exilada, depois foi extraditada de volta para o Peru e foi preso, sabe? Uhum. Ele, como figura pública, ele passou por esse processo do presídio, que é recente na memória coletiva, mas como consegue angariar tanto apoio popular assim, né? Para conseguir sustentar um golpe desse, que é o que está acontecendo no Peru. Empichar alguém cujo o processo está em andamento, que você não tem conclusão nenhuma. Eu acho de fato isso absolutamente muito complicado. Eu vi as manifestações, alguns manifestantes falando que eles eram contrário à corrupção, né? Então, a pauta anticorrupção, o discurso é o discurso que prevalece, é o discurso que mais circula, né? Nos meios de circulação, mais na mídia, né, peruana. Mas eu acho que talvez a questão seja ainda muito mais complexa, porque é uma rejeição. Eu vi uma moça falando assim, era uma rejeição total ao sistema político peruano, né? Eu vi alguns manifestantes colocando isso. Então a questão ela tá longe de ser, como, né, o Jonathan estava falando, um episódio localizado ou particular, porque, enfim, quando você tem essa fúria
né? Quando você tem essa indignação de falar fora todos, que foi um pouco que a moça, uma das manifestantes que eu, enfim, estava vendo na televisão peruana falando, ela disse, é porque tem alguma coisa ainda muito mais complexa, né? E aí o discurso de corrupção vem muito bem a calhar, ou, enfim. E para mim, quer dizer, eu acho que uma questão complexa para entender o Peru, com esse discurso anticorrupção, é entender o que é isso, né? Como é que, primeiro, como é que a corrupção funciona, né, no sentido da relação entre esses atores da política, enfim, talvez ameaçando no Estado, com relações também ilícitas com atores privados, e como é que isso é lido, isso e um discurso sobre isso circula na sociedade civil. Acho que é uma tarefa nada fácil, sobretudo para nós estrangeiros e brasileiros aqui, de se fazer. É muito mais uma pergunta. Agora, como é que isso, na visão de vocês, e aí que eu acho que é interessante discutir, como é que isso afeta um pouco o cenário político sul-americano? Pensando que, nos últimos anos, nós tivemos a eleição de um personagem reacionário como o Bolsonaro no Brasil, mas logo em seguida você tem o Alberto Fernandes sendo eleito na Argentina, derrubando o governo Macri. Na Bolívia, você tem o contragolpe, que é a eleição do Luiz Arce, já logo em primeiro turno, da forma cachapante que foi. Os movimentos no Chile para se promover uma nova Constituição e provavelmente deve eleger nas próximas eleições nacionais um presidente ou uma presidente progressista. E o que acontece no Peru? Como é que vocês veem esse quebra-cabeça que a América do Sul está virando? A pergunta é para complicar vocês mesmo. É que os fatos, a gente sabe que eles não são isolados e nem disformes, né? Então você tem aí a manutenção e o remodelamento de um discurso neo-reacionário, vamos chamar assim, neoconservador, que, como você também bem falou, vem se arrastando no Peru há um tempo atrás, né? Então, se a gente olha aqui para o Brasil, essas tentativas de tapetão, vamos chamar assim, aqui não é nada original da gente. Então, você olha para lá, você tem casos anteriores. Você olha em outros países, você tem antes outros casos ou situações em que a direita tentou se insuflar assim, de forma, vamos dizer assim, desonesta mesmo. Não ganhei, não valeu. Né? Não vou aceitar, stop the count. Não é isso. Stop the count. O que eu queria, Samuel, você vê isso mais como um foco de resistência desse neoconservadorismo que talvez esteja já tendo seus primeiros conflitos assim mais agudos na América do Sul, ou não? De fato, essa tal da onda conservadora, ela ainda vai crescer mais e o Peru pode ser uma amostra disso? Eu acho que pode acontecer as duas coisas, na verdade, dependendo de onde você estiver, né? Eu acho que o Chile representa aí, enterrando um pouco, né, a era Pinochet propriamente dita, pelo menos, né, enfim, de todo o arcabouço a partir da qual o Chile funcionava com essa constituinte, é uma resistência, né? Na Bolívia também, acho que a gente tem um movimento de resistência, mas no Peru a gente pode ter essa questão mais conservadora mesmo, né? A gente teve também protestos algum tempo atrás bastante duros, né, no Equador, lembram? E o Equador, o Lenín Moreno é o cara que diz, como é que ele diz? Ele governa com a direita para distribuir com a esquerda. O pessoal, palavras dele, eu vi uma entrevista dele na Al Jazeera falando sobre isso. Na Al Jazeera. O que a população, pela reação da população, ele só governa com a direita. Porque é impossível fazer esse movimento que ele estava fazendo. Mas o que eu quero dizer é isso um pouco. Acho que pode acontecer os dois movimentos. Você está falando da questão latino-americana, eu só queria colocar isso, né? Tudo isso que está acontecendo no Peru, para o cidadão médio brasileiro, parece algo muito distante. E isso tem a ver com a nossa não identificação como latino-americanos. Né? Então, assim, parece que, sei lá, se acontecesse uma instabilidade nos Estados Unidos, seria algo muito mais próximo do que algo que acontece no Peru, primeiro, porque os Estados Unidos é um país com repercussão mundial, sim, mas é também pela nossa não identificação como latino-americanos, aquele povo distante ali, daquele país pequeno, sei lá, a gente nem
né, não sabe muita coisa sobre. Os caras podem saber muito sobre nós, mas como a gente não tem essa identificação, o que no geral acontece na América Latina, nos países de língua espanhola, por exemplo, parece algo muito distante da gente, né? O que é bizarro, né? Porque o que acaba acontecendo no Peru vira para nós um motivo de piada de pensar uma república de bananas, né? E quando você tem nos Estados Unidos um presidente que pela primeira vez na história não está aceitando a derrota e não está iniciando o processo de transição, a gente vê, a gente parece que dá mais credibilidade para a denúncia fake que ele está fazendo de que as eleições são fraudadas. Mas se isso acontece no país sul-americano, não. Isso é coisa de república de bananas e gente que não tem a democracia sólida, né? É uma questão identitária total. Mas, para a gente encerrar um pouco esse assunto do Peru, quais são os avisos que ficam para nós disso que está acontecendo? No sentido de um movimento, haver um movimento reacionário que não foi enterrado no Peru e que não está aceitando o resultado de eleição e partindo para várias vias assim para tentar, de fato, mudar o resultado e provavelmente trazer o fujimorismo com mais força. Que para nós, assim, é de fato algo muito distante ou há lições muito diretas, assim? Eu acho que é um sinal de alerta. Porque, por exemplo, se a gente soma esse fato do Peru com o chilique do Trump e outros casos aí um pouco mais próximos ou não, isso aí é um incentivo para uns grupos aqui no Brasil em 2022, caso eles percam, começar a falar, não, é fraude, né? Já estão falando, né, da urna eletrônica, que querem voto impresso, enfim. Né, teve até candidato com 2% que questionou porque estava demorando ontem, né? Mas o pessoal não viu que as urnas estavam presas no Trevo do Bom Sucesso, então... Quem é de Guarulhos sabe que as urnas estavam presas no Trevo do Bom Sucesso. Exatamente. E se bobear, tem urna lá ainda, a gente ainda não saiu. Claro, certeza. Mas assim, só para encerrar aqui essa parte para passar para o Samuel... que também é interessante lembrar, é o seguinte, né? Como cada situação é uma situação, a gente lembra que na América do Sul você tem casos também bem díspares. Por exemplo, o Paraguai, você teve o golpe de 2012 contra o Lugo, e que também foi por uma onda cada vez mais reacionária, né? O atual presidente, alguém lembra o nome? É o Paraguai? Não. Ele é, se não me engano, ele é filho de um dos agentes do Stroessner. Ele é ultraconservador, tal. Ele se elegeu com uma base... É o Mário Benítez. Isso, Mário Benítez. E ele é bem conservador, ultracatólico e tudo mais. E ele se elegeu lá. E eu lembro que na mesma época até a Colômbia elegeu também um presidente bem mais à direita. Então, assim, são casos e casos. Né? Você tem a Bolívia dando contra-golpes, tem a Argentina com presidente de esquerda. Por exemplo, o México, você tem o López Obrador, que ganhou ali, né? Mas, enfim, tá ali daquele jeito. Mas você tem outros casos de direita. Eu acho que a situação é uma situação, como o Samuel falou, como vocês falaram. O Obrador que até agora não reconheceu a vitória do Biden. Pois é, né? Isso me deixou, assim, muito confuso. Na verdade, no caso do López Obrador, o López Obrador é o cara que minimizou a questão da pandemia, né? Também. Então, eu me lembro que saiu uma reportagem, agora não lembro aonde, dizer que ele era considerado um dos presidentes mais estúpidos por fazer esse tipo de coisa, né? Mas respondendo à questão anterior do Jonathan, eu acho o seguinte, eu acho que o exemplo... Eu acho que a extrema-direita brasileira não vai se espelhar, talvez, no Peru. Talvez ela se espelhe mais nos Estados Unidos, a qual ela é mais atrelada, se sente mais próxima ideologicamente, né? E porque a direita americana está colocando um exemplo, né, que aqui, com certeza, o bolsonarismo vai olhar com atenção. Quer dizer, os caras não sabem perder, e isso é absolutamente claro, e eles vão olhar com atenção, e nós também precisamos olhar com atenção, porque, enfim, essa tá no horizonte de expectativas. Você perder e falar, não perdi, não saio daqui. Depois eu quero descobrir se o QAnon já chegou no Peru. Saber como tá essa situação lá. Bom, mas vamos mudar a página aí. Ontem, a gente está gravando agora segunda noite, né? Aconteceram as eleições municipais e, como todas as eleições, a gente tem uns resultados que nos surpreendem muito, assim, né?
Eu acho que a gente pode falar um pouco de São Paulo, e a partir de a gente usar a experiência de São Paulo para falar um pouco já de fora do estado. Mas a gente viu Guilherme Boulos ir para o segundo turno com 20% dos votos, ultrapassando e bem tanto o Márcio França quanto o Russomano, que estavam disputando diretamente. Dando apenas um contexto para a gente começar a falar, eu nunca achei que, pelo menos eu acho que é uma construção histórica mais recente, essa coisa de eleições municipais serem recados para o presidente ou para o governador. Mesmo pensando, por exemplo, em 2000, quando a gente teve o ápice, mais cedo eu falava com um amigo jornalista sobre isso, que em 2000 a gente teve o ápice da rejeição ao FHC, quando a gente começou a ter os movimentos fora FHC e tal, mas que o PSDB fez quase 1.000 prefeitos nas eleições municipais de 2000. O PFL fez mais de 1.000. O PMDB, atrelado, fez mais de 1.000 também. Enquanto o PT não foi tão bem, apesar de ter conseguido importantes capitais, como São Paulo, por exemplo, e Porto Alegre também. Só que em 2002 a gente viu que, de fato, o Lula ganhou com sobra nas eleições. Talvez isso seja porque os presidentes não interferiam tanto nas eleições municipais, né? Mas eu acho que recentemente as urnas nas eleições municipais começaram a dar recados mais claros. Eu acho que a gente viu, por exemplo, em 2016, quando a gente estava passando pelo auge, quando a Dilma tinha acabado de ser afastada, e a gente estava passando por aquele auge do antipetismo, a gente viu o PT pular de 600 prefeituras para 200 nas eleições de 2016, e ali está uma clara mensagem de que o partido tinha perdido sua força. Acho que a maior cidade que o PT conseguiu em 2016 foi Araraquara. O ponto é, 2020, os candidatos do Bolsonaro sofreram derrotas acachapantes. O Crivella, que tinha máquina na mão, foi para o segundo turno, mas ele tem uma diferença aí de mais de 15 pontos para tirar do Eduardo Paes. Enquanto o Russomano em São Paulo afundou. Começou aí nas primeiras pesquisas com 27% ou terminou com 10%, tendo metade dos votos do Guilherme Boulos, que numa cidade conservadora como São Paulo, Boulos é a extrema esquerda sendo considerada. E não só isso, mas muitos dos vereadores e vereadoras que o Bolsonaro fez live fazendo propaganda foram muito mal, como o caso da candidata vereadora em Curitiba, que teve 900 votos. Como a própria Val do Açaí, que em Angra teve 200 votos. E o próprio Carlos Bolsonaro, que apesar de ter tido seu nome muito mais ventilado na mídia, ele teve de 106 mil votos em 2016, 70 mil agora, ficando atrás do Tarcísio Mota, do PSOL, que ficou em primeiro na cidade. Vocês veem o Bolsonaro como uma figura derrotada agora, ou ainda não dá para dizer que foi uma eleição que fez o bolsonarismo estremecer? Eu acho que, assim, não como uma figura derrotada. Porém, houve aí uma cutucada, né? Assim, né? A esperança deles nessas eleições praticamente foi frustrada. Contudo, a gente não pode deixar de lembrar que teve muitos vereadores, assim, não os expressivos, mas teve um número de vereadores também da bancada da bala aí que se elegeu, né? Lembro que até vi uns comentários na mídia falando dos nomes de delegado, major e tudo mais terem crescido nessa campanha. Então, né, se por um lado você tem aí uma eleição que a gente comemora por ter tido um número grande de candidatas transexuais e de LGBTs e negros nas casas legislativas, por outro lado você também tem um aumento desse pessoal aí da bancada da bala, que subiu nas casas legislativas, e até entre candidatos a prefeito, como o candidato de Belém do Pará, do Patriota, que está concorrendo, ele se não me engano, é um delegado federal, alguma coisa assim. Eu acho que assim, a gente pode pensar de algumas maneiras, né? Eu até estava aqui consultando uma reportagem que eu tinha lido cedo antes, que nessa eleição 69 candidatos usaram o nome Bolsonaro, né? Como, enfim, para se atrelar. Então tinha lá em Santa Catarina o Donald Trump Bolsonaro. Imagina.
Olha, catarinense, a gente precisa conversar sério, viu? Floripa foi a cidade mais bolsonarista em 2016, né? Mas, enfim, teve vários caras com o nome Bolsonaro. Desses 69, apenas um se elegeu. Quer dizer, para candidatos ou a prefeitos ou vereador, apenas um cara se elegeu. Acho que isso dá um pouco da medida, né, do que está acontecendo. O que eu acho que pode ter implicações para o bolsonarismo é esse fortalecimento dos partidos do chamado centrão, né? Então, enfim, do PSD, do PP, enfim, esses partidos dessa velha fisiologia que existe no Congresso, na qual, enfim, você constrói super maiorias e aí você precisa lotear um pouco o Estado para esses partidos que, por sua vez, te protegem de qualquer, enfim, fúria popular em relação ao impeachment, esse tipo de coisa, né? Então, esse fortalecimento do centrão e a aproximação já anterior do Bolsonaro ao centrão, e agora com esse centrão fortalecido, acho que pode, enfim, dar uma mudança, né? Enfim, no bolsonarismo, porque o Bolsonaro antes não queria fazer negociação com ninguém, porque, enfim, ia contra o sistema, então não governa com ninguém, parará, mas agora, para poder se garantir, né, ele se aferrou ao centrão, à sua base mais fanática e aos militares que vão, digamos assim, coordenando, vertebrando o seu governo, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, porque com esses partidos fortalecidos, talvez eles possam ter mais demandas, esse tipo de coisa. Mas o que é um Boulos no segundo turno? Isso, por mais que eu achei que ele tinha chances para o segundo turno, mas é a forma que ele foi isolado, assim, ele não disputou pau a pau com ninguém para chegar lá. Ele chegou com o PT ainda tendo uns seus 8%, mas ele chegou firme, assim, nos 20%. O que significa um Guilherme Boulos ir para o segundo turno numa cidade que nem São Paulo? O Roger que estuda o PT, eu não sei muito bem se... o Jonathan caiu? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Minha câmera caiu, né? Vai voltar. Beleza. O Roger, eu não sei se você vai concordar comigo sobre isso, né? A impressão que eu tinha, quer dizer, o funcionamento da Nova República, né? Ele funcionou com dois partidos no polo, né? Então, nos polos, o PSDB e o PT. E no centro, esses partidos aí, enfim, com a qual você governava construindo supermaiorias. Os partidos que a gente acabou de falar, né? Que depois foi chamado Centrão, antes não, enfim. Qual que é o ponto? Em 2014, a partir de 2014, o PSDB perde o polo da direita. Né? Então, tanto que em 2016 é o PSL, que tem aquela bancada e tal. E aí, quando o Bolsonaro chega no poder, mas também a partir de 2013, as pessoas começam a falar, bom, a Nova República acabou, o funcionamento dela. E aí, um dos polos, ele tem uma mudança. O PSDB não tinha mais o protagonismo que tem. E eu acho que essa eleição está mostrando, já de 2016, mas agora consolidando, o PT não tem mais o protagonismo que tem no outro polo. Essa é a questão. A gente não. E agora, eu não sei. E eu acho que não tem um ator isoladamente que esteja consolidado nesse polo da esquerda. Porque o PSOL está crescendo, mas o crescimento dele não é ainda assim, né? Digamos assim, avassalador, mas é um crescimento considerável. Vai chegar em 2 capitais, enfim, lá, mas não conquistou tantas prefeituras, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso coloca um pouco uma mudança naquele funcionamento que a gente estava vendo da Nova República. Os antigos protagonistas já não protagonizam mais. E talvez não tenham mais essa chance. E eu acho que o principal aspecto disso é o seguinte: nessa eleição, em termos de organizar a polarização política, eu não senti o antipetismo como sendo um aspecto central, talvez. Como foi em 2016. Né? Quer dizer, e isso coloca essa questão que eu estou falando para vocês, dessa perda de protagonismo do PT. Que aí tem o PSOL, e aí é que entra... esse é um dos significados do Boulos. Né? Enfim, eu iria por aí. Diga aí, Roger. Por um lado, eu concordo com você nesse ponto de perda dessa bipolaridade PSDB-PT. Contudo, não dá para se dizer que é uma dissolução total,
Porque se a gente olhar também as bancadas das câmaras de vereadores, o PT ainda continua como na esquerda como o maior partido. Né? Se pega em São Paulo, aqui em Guarulhos mesmo, se eu não me engano, eles fizeram 5 cadeiras. Em São Paulo, não sei quantas fizeram, mas o Suplicy foi mais votado. Né? São Paulo fez 8. Fez 8. Então. E até, assim, se você pegar Diadema, que é um polo histórico do PT, o PT foi para o segundo turno, né? Recife, com a Marília Reis, a briga de primos ali, né? E outros casos. E puxando também o gancho do que o Jonathan falou, assim, o crescimento do PSOL, ele não é aquele crescimento expressivo, mas ele é impactante, né? Porque como a gente está aqui falando, o Boulos no segundo turno significa muito, sim. Você tem aí o Edmilson de Belém do Pará, que pode ganhar a prefeitura, e seria a segunda capital, vamos dizer assim, tirando Macapá, que em 2012 levou um prefeito do PSOL, a primeira capital a ser governada pelo PSOL, e aí você pega, por exemplo, Florianópolis, o Jean Loureiro ganhou no primeiro turno, mas o segundo colocado era do PSOL. Era o professor, né? Professor Elton? Isso, professor Elson, não lembro agora. Você tem, por exemplo, alguém da órbita do PT como a Manuela Dávila em segundo turno em Porto Alegre. Cujo vice é do PT, não é? É isso. Mas, Roger, assim, não é muito impactante você ver um Gilmar Tato, um PT em São Paulo, que tem uma tradição que na pior fase ainda conseguiu colocar o Haddad em segundo, que foi na eleição passada. Um 8%, por mais que, fez 8 vereadores, mas tinha 9. E fez 8 porque o Suplicy conseguiu ajudar bastante. Não é E perdeu votos também. Perdeu. E perdeu. Ele teve quase metade dos votos que teve na última eleição. E ao mesmo passo, eu tô atrelando essa questão do PT diminuir, do PSOL crescer, porque parece que para mim tem um paralelo muito claro, tanto com as eleições de 88 quanto as de 89, de que você tem um brizolismo que envelheceu muito mal e um PT que conseguiu angariar a juventude de esquerda, as pessoas jovens que se viam ali de esquerda. E do mesmo jeito que há críticas ao PSOL, né, de talvez uma falta de contato com os movimentos sociais e muito mais com as pautas identitárias, também havia com o PT na época, sabe? A questão é, o PT conseguiu angariar uma juventude que tinha dificuldade de se sentir representada com o brizolismo. Eu consigo ver muito claro isso hoje, sabe? Por exemplo, o PSOL, na última eleição, fez 2 vereadores, que foi o Toninho Vespoli, o Vespoli e a Sâmia Bonfim, com 16 e 14 mil votos. Agora você teve uma Érica Hilton com 50 mil votos, uma bancada feminista com 47 mil votos, fazendo 6 vereadores. Tem a quilombola. Sim, também. Então, o PT está esvaziado, no sentido, claro, conseguiu resultados que tiram um pouco das cordas que estavam em 2016, como um segundo turno em Guarulhos, como a Benedita da Silva, que conseguiu ter uma votação expressiva no Rio de Janeiro, enfim, como em outros lugares que de fato o PT performou melhor. Mas, e até para o Recife, que foi, acho que, bem surpresa, assim, a puxada que a Marília Reis deu ali para bater com o João Campos. Mas é muito do que a gente falou na nossa última conversa. Essa eleição mostra de novo que o PT envelheceu mal e está esvaziado. E qual que é o recado que, digamos, as urnas dão para o PT no sentido de, olha, a gente precisa da sua ajuda, mas sem protagonismo para 2022? Ou não? O PT ainda tem que ter esse protagonismo, é o lugar dele. Essa eleição disse alguma coisa nesse sentido? Nesse ponto, exatamente. Né? O PT, eu não vou comparar tão abruptamente, porque eu não tenho propriedade para isso, a um brizolismo. Concordo com a comparação, mas eu vejo muito mais não é ainda um envelhecimento, mas é mais uma falta de capilaridade entre certos movimentos que ele tinha nos anos 80. Né? Se nos anos 80 você tinha os movimentos de base, você tinha certos grupos sindicais, a conjuntura agora é outra. E o PT, ele ainda tem uma basezinha ali em alguns pontos, nos sindicatos, alguns, por exemplo, sindicatos de professores, etc. Então, ainda não é um brizolismo envelhecido, porque o brizolismo envelhecido ainda está dialogando com um sindicalismo ali antes dos chamados novos sindicalismos dos anos 70. Porém, ele não está
tão próximo mais de certas bases e que o PSOL está conquistando, né? Um comentário que eu vi muito interessante sobre a sobre o Boulos no segundo turno, é que das candidaturas do PSOL foi aquela que mais soube dialogar com os movimentos de bairro, com os movimentos da periferia, né? Aquela crítica que se tinha ao PSOL há alguns anos, e a gente acompanhou muito na Unifesp, de ser aquele movimento de estudante que, não só na questão identitária, até elitista, assim. De classe média mesmo, né? Tem uma votação de classe média. Isso. A gente falava muito ali no prédio de Torricelli sobre isso, Samuel lembra, a gente ficava fazendo comentários políticos, que o PSOL era uma esquerda muito limpinha, né? É tipo aquela coisa que tinha até um conhecido meu, que também é LGBT, que ele falava do Todd Tomorrow, né? Que ele é um candidato que, ok, ele apoia causas progressistas, mas ele era, assim, da classe média alta, então, assim, não angariava votos entre certos públicos, e aí acabava gerando os problemas, né? A gente tem que lembrar que a classe também é importante na esquerda. Eu acho, em relação a isso, né? Porque qual que é o ponto, né? Essa relação maior, talvez, com os movimentos sociais e com a periferia, vem do singelo fato de que o Boulos, ele próprio, a candidatura dele é também de movimento social também, né? Faz parte de movimento social. O Boulos, ele não é um quadro do PSOL, né? Ele não surgiu assim, você fala, nossa, né? Se desenvolveu no PSOL, ao contrário, ele se desenvolveu, ele ganhou essa notabilidade atuando no MTST também. Então, isso por si só era um aspecto importante, né? Que ele soube colocar muito bem. É óbvio que você não, na campanha dele, você não vê só assim, o MTST, mas você consegue ver que toda essa vivência, toda essa experiência de estar lá estava impregnada na campanha dele, dizendo, olha, eu venho da periferia, e você percebe, e eu acho que passa para muitos eleitores a ideia de uma autenticidade também. Né, dele contando de quem ele é. Eu acho que esse é um aspecto importante. E só para, enfim, no caso do PT também, né, o que eu acho também que para São Paulo, talvez a escolha do candidato não tenha sido a mais adequada. Assim, em termos de carisma, em termos de falar em público, cara, em alguns dos debates, o Tato parecia muito, sabe, muito engessado, muito preso. Você fala, nossa, esse cara decorou tudo que ele tá falando, e é muito, sabe, engessado, muito... E eu acho que isso é um aspecto fundamental também. A comunicação é fundamental, né? Enfim, esse é um aspecto. Claro que isso por si só não explica. Acho que deve ter uma desilusão com o partido, com o PT, com as coisas que aconteceram. E essa desilusão aliada, né, então, a essa energia trazida pela candidatura do Boulos, acho que explica um pouco que muita gente foi para o Boulos, né? E com uma coisa nova que aconteceu, não sei se vocês têm essa percepção. Na imprensa, de vez em quando, aparece isso, né? Do Boulos, paz e amor. Eu não consigo ver o Boulos, paz e amor, eu consigo ver só o Boulos. Porque eu acho que o Boulos, a candidatura dele, ele falando quem é... Porque, veja, você dizer não sou invasor de casa não significa dizer que você está moderado. Significa falar a verdade. Ele não é invasor de casa. O cara, a questão é outra, a parada é luta por moradia, com função social, isso não te faz um invasor, né? Então, eu acho que o singelo fato do Boulos não ter, para mim, porque a minha leitura é diferente, não ter moderado, esse é o ponto, ele ter falado, esse cara aqui sou eu, esse sou eu, é que também ajudou, porque a gente estava sempre nessa ideia de, o PT falava, alguns candidatos do PT às vezes moderava, porque senão, ai meu Deus, né, os caras vão achar que nós vamos comer criancinhas, vamos perder voto. Então, e isso não aconteceu. E eu acho que essa é uma coisa boa, uma tendência boa. Você não precisa moderar. Fale quem você é. E tá tudo bem você dizer, olha, nós ocupamos mesmo, nós lutamos por moradias mesmo. Isso não nos faz invasores, mas nós lutamos mesmo. É isso. O que é engraçado, porque eu me lembro bem da campanha do Haddad de 2012, que ele tentou aparecer como o candidato limpinho, né? Então era aquelas propagandas que ele fazia com a família dele, mostrando como ele era um pai de família, e como, poxa, olha só, como ele ia pra igreja. Tipo, era muito uma ideia, assim, e que deu certo, né? Que ele conseguiu derrotar o Serra em 2012, de mostrar um candidato muito, talvez, maquiado, né? Não que o Haddad ele seja um guerrilheiro que vai pegar uma metralhadora e ir pro meio da floresta.
mas forçou-se muito no marketing essa cara, né? A Dilma foi isso. A Dilma era o anti-Lula dentro do PT, aquela ideia da a mulher técnica que tem é de classe. Tanto é que, se a gente for lembrar do primeiro mandato dela, no primeiro e segundo ano, ela teve um índice de aceitação muito alto, principalmente das classes mais altas. Uhum. Ela teve. E olha como é bizarro a gente imaginar hoje que a Dilma figurava com alto índice de aprovação nas classes mais altas, em 2011, 2012. E de fato, assim, eu acho que uma das coisas que a eleição do Bolsonaro mostrou é que, por mais que no caso o Bolsonaro é um patife, mas ele passa a imagem de ser muito autêntico. Não que eu acho que você falar bosta significa que você é autêntico, mas ele consegue vender a imagem de alguém autêntico, esse é o ponto. O Boulos, que me parece genuinamente autêntico, mas de fato, assim, hoje você vê que o que consegue angariar um certo tipo de sucesso eleitoral é isso. O Russomano é um boneco, né? O Russomano parece que ele é controlado, parece que tem um hamster na cabeça dele controlando o resto do corpo. Então, tipo, é por ele, não tem carisma nenhum. Ninguém vai gostar. Não parece nada que ele fala é algo, é algo verdadeiro, é algo que você conta. Mas eu não sei se eu só fico muito convencido de que, claro, não foi isso que o Samuel falou, que só isso explica. Mas tem uma questão do PT, nesse ponto aí, que outros nomes o PT tinha? Me parece que o PT é um partido muito esvaziado já, nesse sentido de nomes mesmo, porque o Haddad, qual é o sentido de você mandar o Haddad para uma outra eleição municipal para ele perder e queimar o próprio filme de novo, sabe? Porque, querendo ou não, uma derrota desgasta muito, né? E o Haddad vem de duas. O Suplicy é um nome importante do quadro do PT de São Paulo, mas é um quadro envelhecido que enfim, a gente sabe que não ia ter muita condição de avançar numa eleição municipal. O PT não está conseguindo se renovar. Tipo, tá faltando. Claro, a Marília Reis é uma grata surpresa. Mas, por exemplo, o Guarulhos. Pô, que ótimo o Eloy Pietá tá no segundo turno. Mas é o Eloy Pietá de novo, sabe? O PT de Guarulhos não fez outros nomes. Isso eu não sei. Essa eleição me deu muito gosto de que o PT não tá conseguindo. É o que o Roger falou, não tá conseguindo revelar outros nomes, assim. É uma coisa que a gente falou várias vezes. Até eu acho que eu falava até isso com o Samuel lá para os idos de 2012, quando a gente era jovem. Né, com o Jonathan também eu já falei algumas vezes. Né? Se a gente olhar para a principal figura do PT mesmo, não precisa pegar casos específicos, o próprio Lula, né? Não há um plano B do PT, como o PCdoB soube moldar muito bem no decorrer dos anos, né? Se antes era o FHC, eles passaram para o Serra, passaram para o Alckmin, passaram para o Aécio, vão queimando, aparece outro, agora pode ser que seja o Dória, o quadro deles. Enfim, vai mudando, né? Inclusive aqui em Guarulhos, os tucanos, eles sabem muito bem se moldar as situações. Por muito tempo, havia um candidato aqui, eu não me recordo o nome dele, que ele concorreu. Ele concorreu ainda na eleição de 2016, mas o Eli Correia levou os votos dele, levou o eleitorado dele, e foi para o segundo turno. E agora, em 2020, a esposa do Eli Correia, a Fran Correia, foi a candidata do PSDB com o apadrinhamento direto do João Dória. Então, assim, ela era candidata do Dória. E aí o pessoal fala que ela não teve um bom desempenho. Teve sim, ela ficou em terceiro lugar. Ela não foi para o segundo turno, estava bem distante do Ipetá, mas assim, mas está em terceiro. Né? Só o fato dela estar em terceiro e não um pouco mais para baixo, diz um pouco também do apelo que ela traz, né? É bom lembrar que a Janete Pietá também foi eleita vereadora. Reeleita vereadora em Guarulhos. É um quadro bem interessante. E eu acho que isso mostra essa questão, né, eu acho que antes das eleições, em algum tempo, o Ricardo Cocho escreveu um texto falando sobre o fato do PT estar envelhecido, né, e não ter mais novas lideranças, não ter não revelar novos quadros, né, eu acho que mas pra gente que está olhando um pouco, né, isso parece um problema, mas é um problema internamente, quer dizer, porque os caras fazem sempre as mesmas opções, eu não sei se é um problema para a direção do PT, a Gleisi Hoffmann e o Lula, sei lá, é um problema para eles isso?
Deveria, né? Mas eu não sei se é. Né? Então, por exemplo, eu vi uma reportagem ontem ou foi hoje, que falando um pouco, né? E aí alguém lá do PT, anonimamente, falava o seguinte, falava, olha, o problema é que a Gleice e o Lula não nos ouvem. E eles tomam as decisões e não nos ouvem. É meio que autocrático, assim, em relação a quem foi o candidato, né? E por que eu tô falando isso? Porque essa é uma questão. A gente precisa saber se é um problema para eles. Porque, de fato, é um problema para o partido que vai, em termos de presença, né, política, se apequenando. Então, tem menos prefeituras, menos... Tudo bem, é o partido com mais candidatos no segundo turno, mas não é não nas capitais, só em duas. Quer dizer, e talvez pode ser que fique sem nenhuma capital governando, né? Tudo bem que pode ganhar ali em uma dessas outras, uma dessas 57 capitais, 57 cidades, mesmo que não seja capital, mas mesmo assim, né, algo significativo. Então, enfim, eu acho que o partido está passando por uma crise mesmo, e essa crise ela já não é de hoje, quer dizer, porque o ponto era como, do meu ponto de vista, como o partido reagiu a 2013 também. Porque naquele momento, eu acho que a reação que se teve a 2013 de rejeição, de não pegar aquele momento de fúria ao que estava acontecendo, né? 2013 foi pelos passes livres lá e pelo aumento da tarifa, e depois se tornou uma pauta ampla. Falou, bom, a gente não quer nada disso que está acontecendo aqui, e poderia ter usado. Né? Quem usou, infelizmente, foi a direita, né? Que usou esse sentimento da antipolítica. E porque isso poderia ajudar a renovar, inclusive, as práticas políticas, já naquele momento, e que já se fazia necessário. E eu acho que isso colocou o PT, talvez, colocou essa reação fez com que o PT tá pagando agora, talvez. Não sei, acho que é uma impressão que eu tenho. Também. É complicado demais, assim, porque de fato é um quadro que fica muito escancarado, né, pra gente. Agora, acho que um ponto que a gente pode pegar. O Bolsonaro precisa ter medo depois dessa eleição. Assim, eu acho que é muito difícil, por o tipo de política que a gente, de sistema político que a gente tem, um presidente não ser reeleito. Eu diria que acho que é quase impossível um presidente não ser reeleito. Mas se existe um cenário perigoso, acho que é esse que a gente tem. O bolsonarismo diminuiu. Diminuiu, assim, teve um encolhimento que eu não vou dizer que vai garantir que o Bolsonaro não leva 2022, porque isso depende de muitos fatores. Por exemplo, quem vai ser candidato contra ele, quem vai estar concorrendo ali, mas é um quadro de que aquela onda de 2018 tá sendo uma marezinha bem mais baixa agora, né? Como é que isso se reflete mais no cenário nacional, na visão de vocês? O bolsonarismo, né, pelo menos. É como você falou, né? Houve uma redução e é um processo que não é de agora, né? Já no primeiro ano do governo dele, ele já, vamos usar a palavra aí, tretou com metade dos amigos, né? Você tinha ali um grupo que estava em volta dele e dos filhos que foi se afastando, começa aí, né? Um processo de racha. E um detalhe que é muito importante de se mencionar, que eu falo do eleitorado dele, que fez ele também perder um pouco de apoio, não digo no setor político, mas no eleitorado, é a própria questão da pandemia. Porque teve muita gente que votou nele e que foi se arrependendo por N razões e que teve gente que se arrependeu na questão da pandemia. Roger, em relação a isso, só para cortando, desculpa, os candidatos que foram eleitos, né, quer dizer, ou os não só eleitos, mas que foram para o segundo turno e que estavam governando, foram aqueles que levaram a pandemia a sério. Sim. E foi feito um levantamento. Então você pega alguns caras. Então, por exemplo, o Bruno Covas aqui. O que fez o Bruno Covas crescer um pouco de popularidade? Foi o fato dele falar, olha, a gente dele ter tomado ali malemar, não ter sido um Bolsonaro na maneira de lidar com a pandemia. Foi a melhor maneira de lidar com a pandemia? Acho que não. Enfim, as críticas que estão sendo feitas aí são pertinentes, mas eu acho que esse é um exemplo, e você pode pegar em outros locais do Brasil, exemplos nas quais os caras não partiram para o negacionismo total, e isso foi um aspecto importante. Mas desculpa te interromper, mas só para reforçar o seu ponto. Não, tranquilo, mas é realmente isso que você falou.
a pandemia é um fator importante para pensar a crise do bolsonarismo também, né? A gente às vezes pensa mais nos cenários ali de bastidores, mas esquece de questões às vezes até meio práticas que parecem que não estão ligadas, mas estão muito ligadas. Até, por exemplo, se você pegar a popularidade de alguns governadores, né, não digo aqueles que caíram, né, porque eles eram bolsonaristas, mas é por outras razões e por questões, vamos dizer assim, eles no caso do Witzel, né, ele era inimiguinho também do clã, mas ele também, assim, a pandemia o derrubou não na questão dele ter tratado com negacionismo, mas de ser acusado de escândalos de corrupção envolvendo compra de equipamentos médicos. Eu não acompanhei a situação em Santa Catarina, mas o Carlos Moisés também, tipo, outro que era bolsonarista e que estava um pouco... Quem pediu o impeachment do Carlos Moisés, uma das autoras, é a Ana Campanholo. Então. Que é aquela deputada estadual bolsonarista lá que queria pedir pra galera gravar os professores. Eu lembro. Saiu filmagem sua por aí, ô Samuel, de aula sua em grupo bolsonarista, doutrinando as criancinhas? Ah, não, cara, eu tomo celulares dos meus alunos, não tem como. Prevenção. Prevenção. Desculpa te cortar, Roger. Não, que isso. Mas é interessante pensar também que tem esse outro movimento que é do pessoal que rompeu o bolsonarismo e que ao mesmo tempo foi fagocitado, né? Porque você tem gente que conseguiu se afastar e ganhar um certo capital político. Não estou falando que a pessoa ganhou uma grande coisa com isso, mas, por exemplo, o Dória, ele conseguiu se afastar a tempo, né? Não estou aqui elogiando o Dória, longe de mim, por favor, gente. Né? Mas, assim, conseguiu se afastar a tempo, teve outros que foram engolidos, né? Que é o caso do governo. Mas eu acho que a questão era assim, no caso, né? Porque o negacionismo do Bolsonaro permitiu um protagonismo maior aos governadores. Esse é um ponto. Sim, também. Aos governadores, eu acho que essa é uma questão. Então todo mundo começou a parecer sensato perto do Bolsonaro. Se você não é completamente negacionista, você poderia tomar umas medidas doidas, do tipo, né? Vamos abrir aqui isso e aquilo sem muito critério. Mas, bom, você não foi completamente negacionista. Bom, pessoal, não estou negando que o coronavírus é essa praga toda. O cara já se parecia sensato perto do Bolsonaro. O nosso padrão para o que é sensatez foi jogado lá embaixo com o Bolsonaro. Agora, o Jonathan estava perguntando qual que é o impacto disso para 2022. Eu acho que tem duas maneiras de ver isso. Para a oposição, o impacto disso, não sei qual que pode ser o impacto disso. Porque a primeira questão é se a gente consegue aprender a fazer oposição a esse aí, que está aí. A fazer oposição para valer. Uma coisa é a gente tweetar, postar, falar assim, esse governo tem que cair. Nossa, nós odiamos esse governo. Outra coisa é fazer oposição para valer, de fato fazer esse governo ficar nas cordas, fazer o governo recuar. E isso a gente tem sido capaz de fazer. Porque o que é assustador no caso do bolsonarismo é a nossa incapacidade de fazer oposição para valer. Por exemplo, eu estou falando do ponto de vista da esquerda, né? Às vezes, por exemplo, nos primeiros momentos, o maior opositor não era a esquerda, era o Rodrigo Maia. Pô, cara, o Rodrigo Maia, você tá de brincadeira. Pô, entendeu? A gente chegar ao ponto que mostra tem que ser representado pelo Rodrigo Maia é que a coisa tá tensa mesmo. Entendeu? Isso mostra um pouco a nossa incapacidade. Aí não dá. Né? Mas, Samuel, você não acha também que é porque o Bolsonaro não precisa de oposição? Porque, de certa forma, o Bolsonaro ele é uma pessoa tão escandalosa que ele acaba inutilizando um pouco a oposição, né? Pensando na política mas a questão era o seguinte... ele precisava que a oposição se comportava de uma certa maneira. Eu estava lendo esse final de semana um ensaio chamado Ponto Final, do Marcos Nobre, falando um pouco sobre o bolsonarismo, né? E ele diz o seguinte, assim, olha, o que o Bolsonaro estava tentando fazer até... E a pandemia meio que minou os projetos autoritários dele, minou no seguinte sentido, né? Tirou a força, né? Era o fato de que ele contava que a galera viesse para cima com um impeachment. Entendeu? E era por isso que ele fazia uma política para se fortalecer no seu reduto, entendeu? No seu reduto ali de eleitores, no seu reduto mais fanático ali, aqueles 30%, e dentro desses 30%, aqueles 12%, né, mais geral, que é hard mesmo com o Bolsonaro, e aí meio fez aí alguma aliançazinha com o Centrão para se garantir eleitoralmente, porque se viesse com tudo e ele sobrevivesse ao impeachment, ele seria mais forte. Né? Porque todo dia, semana sim, semana não, alguém fala do impeachment do Bolsonaro. Né? Então, ele meio que contava com esse tipo de oposição. Ele conta com isso. Não é que ele não conte com isso. Ele quer isso.
né? Assim, no sentido de que ele possa sair mais forte, né? É claro que sair mais forte aqui teria um significado bem diferente, por exemplo, de sair mais forte com o Trump, que também passou por um processo de impeachment, mas cuja força que teve lá, ela não vai se refletir nesses votos que estão, enfim, que teve esse ano, mas por uma série de razões, né? Mas no caso do Bolsonaro, eu acho que isso seria mais forte, inclusive para minar, né? E a gente está falando de um cara que a gente não pode esquecer, é talvez um dos políticos mais radicais que tem, porque a gente pode, o Trump é reacionário, o Boris Johnson é reacionário, mas nenhum deles milita pela ditadura. Você fala assim, ditadura militar, meu plano é ditadura militar, meu sonho é ditadura militar. O Bolsonaro, sim. Então, a gente está falando de um cara que é mais radical do que o Trump. Às vezes a gente acha que o Trump, né? Então, é isso. O interessante é você ver o encolhimento de certos candidatos, que eu acho que vale a pena a gente mencionar para encaminhar a nossa conversa para o fim. Mas, por exemplo, Joyce Hasselman, que por mais que ela é brigada com o Bolsonaro, mas principalmente com os filhos do Bolsonaro, havia uma esperança de que ela conseguisse colar essa imagem da direita bolsonarista representada nela, já que o Celso Russomano não era uma figura muito fácil de ser engolida pelo bolsonarismo. Mas acontece que Joyce Hasselman, gastando 7 milhões de reais de fundo partidário, uma das maiores cotas por conta do partido, ela teve 10% dos votos que ela teve para deputada federal. Para deputada federal ela teve 1.066.000 votos e agora ela teve 98 mil votos. O mesmo caso, se pensar o Celso Russomano, que era o candidato oficial, metade da votação do Boulos. E eu acho que o caso mais simbólico é o próprio filho, né, do Bolsonaro, o Carlos, o que, enfim, aparece muitas vezes aí na mídia por conta, digamos, de certas atitudes com uma sanidade questionável. E ele aí teve 34% de votos a menos que da última eleição dele para vereador. Então, assim, pensando em números, para além do que vocês falaram, cara, é uma porrada muito grande, né? É tipo o Francisquini em Curitiba, um deputado que era da ala de defesa dura do Bolsonaro, com 6% dos votos. E Curitiba, que deu uma votação bem generosa, né? Ao mito aí. Então. E, Jonathan, e Curitiba, que assim, se você pegar acho que os 4 primeiros candidatos, todo mundo de direita, meio reaça, todo mundo. Acho que tem esse ponto também. É o Greca, se você olhar a ordem, que eu não tô com ela aqui, mas você olha, meu foi Deus, o Greca, o Goura, mas o Goura é do PDT, que ficou em segundo. Foi o Greca, o Goura, o Francisquini, em quarto foi o candidato do Novo. Acho que o nome dele então 3 caras eram João meio Guilherme. Isso. E exato. Vale salientar que a vereadora mais votada em Curitiba é do Novo, se não me engano. A vereadora de Curitiba mais votada eu estou me enganando. Acho que a vereadora mais votada, a maior, que está em primeiro lugar ali dos vereadores, é do Novo. E aí vale também lembrar um dado, que aí é a parte boa do isso, boa entre aspas, né? Vou falar por quê. Que assim, em 300 anos, vamos relativizar, né? Desde a história recente republicana de Curitiba, nunca se teve um candidato negro, e agora conseguiram a primeira. Se por um lado é importante termos representatividade, né? Por outro lado você pensa, poxa, em Curitiba nunca teve uma vereadora, um vereador negro. Mas Curitiba tem uma coisa impressionante. Eu estive em Curitiba, foi o ano passado, eu acho. E eu fiquei chocado quando, na mesma rua lá em Curitiba, lá no centro, tem 2 museus. Né? Uhum. Um museu que celebra a presença europeia em Curitiba, e você entra lá e parece que a história do Paraná e de Curitiba só tem europeu. E não conversa com outro museu, que é o Museu da Presença Negra. Então você tem um museu que vem de uma cidade branca, e tem um outro museu que você, peraí, calma um pouquinho. Né? E eu me lembro que eu fiquei estarrecido. Eu falei, cara, mas assim, aqui em São Paulo pode ser que meu IAR paulista viciado, mas eu não consigo pensar assim nessa glorificação tão abjeta assim. A gente tem glorificação da violência, tem a identidade bandeirante, tem o Palácio dos Bandeirantes, tem toda essa, enfim, mas e aí em Curitiba uma das coisas que mais me chamava a atenção, assim, eu cheguei em Curitiba, eu achei que eu estava na Dinamarca,
Porque, pô, você andava, só tinha branco, só olhava para lá e para cá. E aí, eu me lembro que eu precisei, eu estava no centro, fiquei no centro há algum tempo, e quando eu precisei para uma cidade, para um bairro mais periférico, eu cheguei lá, falei, eita, tem negros também aqui. Então, foi uma coisa assim, porque isso é muito significativo, né? Da circulação no centro. Você ter dificuldades de encontrar. Assim, tem uma massiva presença de pessoas brancas, mas também com essa glorificação na cidade. Isso realmente me espantou, me chamou muita atenção. O que é bizarro, né? Eu tive em Curitiba também, fiquei por lá 2 semanas trabalhando, e assim, eles preferem rogar para si uma memória muito mais bandeirante, né? Por conta que você tinha a estrada, acho que é a estrada, né? Que a gente chamava de Queretiba, que os bandeirantes passavam, né? Quando eles procuravam ouro em outras regiões, né? E eles buscam assim demais essa imagem, né, do bandeirante sem tipo, ignorando completamente a presença negra, que era muito grande em Curitiba, né? Que, enfim, Isso sem contar a presença indígena por lá, assim, da qual eu acho que é um apagamento completo. Assim, assim, quando eu fui lá, eu não consegui ver uma indicação em termos de lugares de memória da presença indígena. O que é bizarro, assim, porque tem uma questão de memória deles. Eu fui dar uma olhada no centro cultural lá, e eu acho que o primeiro bandeirante que acabou ocupando mais a região, aqui da origem, era o Ébano Pereira. E eles não chamam o Ébano Pereira de Ébano, eles chamam de Eleodoro. Meu Deus. Porque o ébano remete à cor da madeira negra, né? Então é uma coisa muito bizarra de como eles tentam se afastar de uma construção de uma memória negra em Curitiba. Então a Vitória, qual que é o nome da vereadora, o Roger? Deixa eu dar uma pesquisada. Que foi eleita, mas poxa, isso é assim muito forte, né? Isso é muito forte. Curitiba que é mais ou menos eu falo que Goiás é um pouco o nosso Texas no sentido eleitoral, mas Curitiba tá por ali também. O nome da moça é Carol D'Artora. Carol D'Artora foi primeira do PT, né? Exato. Tá, poxa, isso é muito. Foi uma eleição de muita quebra de paradigma. Você vê em Aracaju, que a Linda Brasil, que é uma mulher trans, foi a mais votada na cidade. Em São Paulo, você tem a Erika Hilton, as várias candidaturas trans que foram eleitas no Brasil. A questão identitária tá tomando conta mesmo, assim, né? A gente tá sendo um elemento que estão ocupando a política. Isso é um ponto. Isso é muito importante também. Só um dado aqui, o nome da vereadora do Novo de Curitiba é Indiara. Cadê o nome dela? Meu Deus. Era Indiara Barbosa, né? Isso, Indiara Barbosa. Achei. Eu vi. Não, bem a cara de Curitiba mesmo, eleger em primeiro lugar vereadora do Novo. Mas a Carol D'Artora é uma surpresa maravilhosa. Sem dúvida nenhuma. Sim. Queridos, a gente vai agora, infelizmente, encerrar. Deixa eu pegar vocês de surpresa, então. Indiquem aí para quem está nos ouvindo, para quem chegou até agora, uma leitura que vocês acham que seja bacana. Não precisa ser de um tema específico, mas alguma coisa que vocês estejam lendo ou leram recentemente. Eu posso indicar meu agora que recentemente eu li um trabalho chamado Tinta e Sangue, que é de um escritor francês, um professor francês, chamado. Agora eu vou precisar lembrar o nome, porque eu não estou em casa. Era o Dominique Khalifa. Se chama A Tinta e o Sangue, que é sobre narrativas de crime na sociedade da Belle Époque francesa. Estava lendo recentemente e eu achei interessante indicar aí para quem tiver a curiosidade de ler, uma excelente leitura, mostrar como era o construto da ideia de crime, principalmente nas páginas da imprensa francesa na década de 10, década de 20. Roger, indica alguma coisa aí pro pessoal.
Um livro legal que eu estava lendo agora, que é uma coletânea que se chama Que História Pública Queremos? Da Ana Maria Mauad, é uma coletânea, o Benito escreve um capítulo nele, em que ele vai debater todos não, né? Uma grande variedade de usos e possibilidades da história pública, né? Que vai desde o ensino até a produção de filmes. E eu acho interessante a leitura de história pública, eu coloco esse livro, porque ele me pôs muito para refletir sobre a nossa arrogância intelectual enquanto profissionais da área. Não estou falando que a gente faz qualquer coisa, a gente tem uma certa carga repertorial para debater temas. Contudo, a gente não é o único detentor do conhecimento. E aí refletir sobre o compartilhamento mesmo de trabalhos, até para pensar na disputa que a gente está tendo aí com outros sujeitos, né? Essa disputa pela internet, e que nós, historiadores, a gente tem que, né, também ocupar espaço. Então eu jogo esse livro. Samuca, para a gente encerrar ele, recomenda alguma coisa para o pessoal? Então, tem um livro que eu li recentemente que se chama Marx Selvagem. É um livro que vai tentar pensar as possibilidades, né, enfim, o confronto entre o pensamento marxiano e a América indígena, tentando ver se é possível, né, o que sai daí, né, se o Marx é eurocêntrico, é impossível de trabalhar com a América indígena. O livro do Jean Tibler é um livro muito interessante, sobretudo acho que por dois movimentos, né, eu acho que o primeiro é fazer esse esforço de mostrar um pouco que o Marx do fim da vida talvez estivesse menos eurocêntrico e mais abertos a interpretações não eurocêntricas. E, por outro lado, ele tenta fazer essa análise dialogando com um setor da etnologia cuja nova história indígena não dialoga, né? Então, a nova história indígena vai dialogar com uma etnologia mais centrada na questão do Estado, na questão de como é que o Estado, os índios e o Estado, o capitalismo e o Estado, e enquanto que ele vai tentar dialogar com uma etnologia um pouco mais arredia, na visão dos historiadores, que é essa chamada mais clássica, né? Que vai estudar parentesco, vai estudar, sei lá, xamanismo, vai estudar, enfim, algumas coisas, e a partir disso, né, vai estudar, enfim, a perspectiva do perspectivismo ameríndio. E ele vai tentar fazer essas aproximações. Eu acho que é muito interessante, até para quem que é historiador, fazer essa aproximação, porque eu acho que e pensar sobre isso, porque eu acho que ainda é um problema, né, ainda da nova história indígena, de não ter dialogado bem com essa perspectiva dessa etnologia mais clássica, e que daria uma percepção histórica muito melhor dos grupos indígenas. Então eu recomendo, acho que, enfim. Esse livro é Marx Selvagem, que é da editora literária, Autonomia Literária. Então, Sim. Quem quiser procurar, ele é bem bacana mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Agradeço a vocês que assistiram até agora. Acessem, procurem. A gente vai estar aí na descrição para vocês conhecerem tanto o Samuel quanto o Roger no Instagram, no Facebook. É só dar uma olhada aí, vai estar os contatos deles. Não mandem ameaças por mensagem, mas acompanhem o que eles escrevem, o que eles postam, o que eles produzem. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Viva a Luiz Erundina!